A Lava Jato é considerada um dos maiores esquemas de corrupção do mundo. Investigados da Operação Lava Jato já vinham sendo monitorados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras da Operação Lava Jato. A Lava Jato, Lava Jato, a Lava Jato. Tudo começou de forma discreta, sem que ninguém imaginasse a dimensão que a investigação tomaria. Em 2014, a Polícia Federal iniciou uma operação de rotina voltada para apurar um esquema de lavagem de dinheiro que ocorria em um posto de combustíveis e lava-rápidos em Brasília, conhecido como Posto da Torre. O nome parecia comum, mas aquele local escondia algo muito maior do que simples transações financeiras suspeitas. As primeiras pistas surgiram quando agentes descobriram movimentações atípicas em contas ligadas a doleiros, pessoas que atuavam na troca e enviam de dinheiro para o exterior de forma ilegal. Entre eles, um nome chamou a atenção: Alberto Youssef, um doleiro já conhecido por envolvimento em outros casos de corrupção. Em meio a interceptações telefônicas e quebras de sigilo bancário, os investigadores perceberam que as operações financeiras tinham ligações diretas com grandes empreiteiras e, mais tarde, com diretores da Petrobras. A partir daí, o que antes parecia um esquema limitado se revelou um complexo sistema de corrupção e lavagem de dinheiro, que envolvia empresários, políticos, operadores financeiros e altos executivos da estatal. As propinas eram disfarçadas em contratos superfaturados, e os valores desviados retornavam aos envolvidos em formas de vantagens, doações eleitorais ilegais e contas secretas no exterior. Cada nova fase da investigação, batizada com nomes simbólicos pela Polícia Federal, revelava mais detalhes e mais personagens. A operação cresceu rapidamente e passou a ter sede em Curitiba, onde o então juiz Sérgio Moro conduzia os processos da Força Tarefa, ao lado de procuradores do Ministério Público Federal e de delegados da Polícia Federal. O trabalho em conjunto dessas instituições trouxe à tona provas documentais, delações premiadas e uma série de prisões que marcaram o país. Nomes de grandes empreiteiras brasileiras como Odebrecht, Camargo Corrêa e OAS começaram a aparecer nas investigações, assim como políticos de diferentes partidos. As delações mostraram que os esquemas de corrupção na Petrobras não eram isolados, mas faziam parte de um sistema que se estendia por ministérios, estatais e até campanhas eleitorais. Em pouco tempo, a Lava Jato ultrapassou as fronteiras do Paraná e passou a ter desdobramentos em vários estados e até em outros países, já que parte do dinheiro desviado foi enviado para contas fora do Brasil. A operação se tornou um símbolo do combate à corrupção, recebendo tanto apoio popular quanto duras críticas por seu modo de atuação e por suas consequências políticas. O impacto foi profundo. Pela primeira vez na história recente do Brasil, empresários bilionários e políticos de alto escalão foram presos, julgados e condenados. A sociedade acompanhava, atenta e dividida, cada nova fase da operação. Enquanto muitos viam na Lava Jato a esperança de um país mais justo e transparente, outros apontavam excessos, irregularidades e interferências políticas nas decisões tomadas durante o processo. O que começou como uma simples investigação em um posto de combustíveis se transformou em um dos maiores escândalos de corrupção do mundo. A Operação Lava Jato revelou não apenas um esquema criminoso, mas também as fragilidades das instituições brasileiras, os limites do poder e quanto a busca pela justiça pode influenciar o destino de uma nação. Essa é a história de como um pequeno indício levou à descoberta de uma teia de corrupção que mudou o Brasil para sempre. Pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, a Lava Jato ganhou rapidamente proporções nacionais. Prisões de empresários influentes e políticos poderosos chocaram o país, criando a sensação que finalmente alguém estava responsabilizando os que sempre pareceram intocáveis. As delações premiadas
instrumento jurídico que permite a redução de pena em troca da informação relevante. Ampliaram o alcance da operação. Novos nomes surgiram a cada depoimento, revelando conexões antes invisíveis e detalhando um sistema de corrupção profundamente enraizado. O Brasil observava um momento histórico. O Estado utilizando suas ferramentas investigativas com eficiência, mas enfrentando dilemas éticos sobre limites, pressões garantidas individualmente. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar os casos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão não significou absolvição, mas indicou que o juiz responsável não tinha autoridade legal para conduzir o processo. Com isso, todas as condenações foram anuladas. Não se tratava de inocência, mas de reconhecer que o processo fora conduzido fora da jurisdição adequada, um princípio essencial do Estado de Direito. Empresas de construção civil de grande porte pagavam propinas milionárias em troca de contratos superfaturados com a Petrobras. Parte desses recursos ilícitos eram destinados a partidos políticos e campanhas eleitorais, formando um ciclo vicioso de poder, influência e enriquecimento indevido. O esquema envolvia lavagem de dinheiro, conluio entre agentes públicos e privados e manobras financeiras sofisticadas para ocultar a origem dos recursos. Era um cenário em que a legalidade se misturava à ilegalidade, e cada contrato poderia ser analisado como a engrenagem desse sistema corrupto. Pela primeira vez, a população pôde enxergar como o dinheiro do povo era desviado para alimentar interesses privados, corroendo o tecido institucional do país. Neste momento, estaremos entrevistando Marina Regina de Souza Soares, vice-prefeita de Blumenau e administradora de empresas. Ao meu ver, tivemos pontos positivos e negativos. Positivo foi a ação enérgica do Judiciário e Ministério Público Federal, que se não tivessem agido desta forma, talvez alguns dos esquemas teriam continuado. A atuação deles trouxe à luz provas, delações e acordos que antes não eram factíveis, fortalecendo a ideia de responsabilização, que é necessária para um ambiente de negócio previsível e mercado saudável. De pontos negativos, podemos citar que houve episódios que comprometeram a imagem da imparcialidade, quando o Judiciário e o Ministério Público passam a agir com uma aparência de parcialidade, a confiança pública e a segurança jurídica ficam em riscos. Ou seja, o esforço anticorrupção foi necessário, mas a forma como a parte dele foi conduzida mostra que é preciso regras e limites claros para evitar abusos e proteger o devido processo legal. Eu diria que prejudicou a economia no curto prazo, mas em muitos casos foi consequência necessária para corrigir desvios e evitar maiores desperdícios no futuro. A política pública responsável precisa ter mecanismos para proteger obras estratégicas e trabalhadores enquanto pune a corrupção. Acredito que a principal lição é o fortalecimento do compliance e governança nas estatais e empresas, controles internos, auditorias independentes e leis que incentivem a colaboração empresarial. A transparência em contratos públicos, sejam processos licitatórios eletrônicos. Publicização de contratos ou cadastro de fornecedores também é algo que aprendemos e passamos a praticar. Acredito que a principal lição é o fortalecimento do compliance e governança nas estatais e empresas, controles internos, auditorias independentes e leis que incentivem a colaboração empresarial. A transparência em contratos públicos, sejam processos licitatórios eletrônicos. Publicização de contratos ou cadastro de fornecedores também é algo que aprendemos e passamos a praticar. Na minha visão, a Lava Jato foi uma combinação das duas coisas. Por um lado, a operação desmontou esquemas reais de corrupção, levou empresários e políticos à responsabilização e quebrou a ideia de impunidade para elites que enriqueceram no setor público. Por outro lado, vazamentos e mensagens públicas apontaram para a troca excessiva de papéis entre juízes e procuradores, e decisões que deram a impressão de que havia pressa
ou interesse eleitoral em casos de grande repercussão. Esse tipo de conduta põe em risco a legitimidade da operação e pode caracterizar perseguição quando o processo judicial parece influenciar ou ser influenciado por uma disputa política. A Lava Jato criou um ambiente em que combater a corrupção virou bandeira central da política e nas campanhas, ampliando o debate anticorrupção. Além disso, desgastou-se as velhas elites partidárias, fazendo com que partidos tradicionais perdessem a confiança, contribuindo para realinhamento eleitorais e para o surgimento de novos agrupamentos. A operação acelerou a polarização de debates sobre moralidade pública versus sequência de atos jurídicos. Entretanto, adotou-se a transparência e compliance como norteador para os gestores públicos e privados. Empresas, instituições e o próprio Estado adotaram controles mais rígidos e de fácil acesso. Trabalhar com transparência é o principal. Precisamos criar protocolos que permitam investigações sem paralisação automática de obras vitais e manter uma comunicação responsável com a sociedade. Todos precisam ter a informação clara e de fácil acesso, ou seja, o Ministério Público ou contribuinte. O combate à corrupção não ocorreu sem custo. A paralisação de grandes empreiteiras provocou cancelamento de obras, perda de empregos e retração de setores inteiros da economia. A instabilidade econômica e política trouxe recessão, enquanto a sociedade se dividia. De um lado, apoio incondicional à operação, do outro, críticas aos métodos e à condução das investigações. Era o Brasil encarando o paradoxo, justiça sendo feita, mas a um preço social elevado. O episódio envolvendo o hacker que invadiu as comunicações privadas levantou debates sobre a licitude das provas. A Constituição é clara. Provas obtidas de forma ilícita não podem ser utilizadas em processos judiciais. Ainda assim, surgem dilemas éticos. Até que ponto provas ilegais podem revelar ilegalidades maiores, sem comprometer os princípios do devido processo legal? Essas questões evidenciam a fragilidade e a complexidade do sistema judicial brasileiro, que precisa equilibrar a eficiência investigativa e garantias fundamentais. Com o tempo, a Lava Jato enfrentou questionamentos, vazamentos de mensagens, decisões judiciais controversas e alegações de parcialidade lançaram dúvidas sobre a conduta de parte da equipe investigativa. O herói da justiça transformou-se, aos olhos de muitos, em símbolo de poder que poderia ter ultrapassado seus próprios limites. Em fevereiro de 2021, o Ministério Público Federal anunciou o encerramento oficial da Força Tarefa. Foram mais de 7 anos de investigação, centenas de prisões e bilhões de reais recuperados. Mas o legado da operação permanece em debate, entre conquistas históricas e feridas institucionais ainda abertas. Agora estaremos entrevistando Alexandre Vailate, especialista em Direito Tributário formado pela FGV. Sobre a primeira pergunta, se a Operação Lava Jato se tratou de um instrumento de perseguição política ou de justiça, eu diria que foi uma operação legítima, criada com a melhor intenção possível, baseada em fatos que realmente estavam acontecendo e que não teve nenhuma intenção ao ser criada para perseguir inimigos políticos. Isso é realmente uma narrativa, né, criada por aqueles que perceberam que talvez as investigações estavam chegando muito perto de onde deveriam chegar e resolveram, então, politicamente encerrar a operação. Sobre a segunda pergunta, eu diria que o legado da Lava Jato foi permitir aos brasileiros, pelo menos àqueles que não deviam nada às investigações ou àquele esquema que foi criado, sentir um pouco de orgulho
de ter os corruptos sendo efetivamente punidos. Porque apesar de tudo o que aconteceu posteriormente, é inegável que foram encontrados milhões dentro de paredes, compras de produtos com pessoas que ganhavam salários totalmente desconexos daquilo que adquiriam, devoluções de milhões de dólares, né? Mesmo que você alegasse que alguém confessou um crime devidamente, não devolveria o que não roubou, né? Então, e mesmo assim, essas pessoas que devolveram o dinheiro não teriam esse dinheiro jamais conseguiram comprovar a origem. Então, realmente era dinheiro pilhado, e não tenho dúvida de que o legado foi esse, foi fazer com que as pessoas sentissem orgulho de ter uma máquina judiciária funcionando. Eu diria que, em relação à terceira pergunta, o papel do judiciário, eu diria que o grande erro, se é que pode se falar assim, foi concentrar demais os poderes da Lava Jato na mão de um só juiz. É óbvio que quando você começa a perceber o modo de um juiz operar, você vai encontrar defeitos. A operação teve defeitos, a operação teve excessos, mas esses excessos jamais seriam capazes de levar à anulação completa da operação, como acabou acontecendo. Foram erros pontuais, erros que poderiam ter sido reparados de forma correta, né, sem que permitisse a impunidade posteriormente. Anulações feitas em momentos onde não seria mais possível recomeçar o processo, e outros pontos que me parece ter sido tudo muito bem calculado, né? Mas perfeita a operação não foi, mas jamais perto para merecer o destino que ela teve. Sobre o papel da Lava Jato em relação à democracia, não há como você trabalhar a democracia sem você prezar pela coisa pública. Como eu já respondi anteriormente, se é que houve erros e se é que em algum momento acabou sendo feita perseguição a algum dos réus, esse não foi o objetivo. O objetivo sempre foi aquele de investigar o que estava acontecendo, primeiramente com o Lava Jato, onde os dólares eram trocados, né, e foi por esse o nome, e que acabou desovando, então, num esquema criminoso que envolvia funcionários de alto escalão da Petrobras, e depois isso acabou se expandindo para o núcleo político. Acho que ela fortaleceu a democracia, acho que ela devolveu ao brasileiro a sensação de que poderia dar certo, e eu acho que democracia é isso, né? É o cidadão poder confiar no seu país, né? Não é apenas poder votar em quem você acha melhor. Isso é a essência da democracia, mas você fazer com que esse país, esse governo, essa nação faça a sua máquina funcionar para proteger o erário público, que é o que, na minha opinião, a Lava Jato vinha fazendo, realmente contribuir decisivamente e positivamente para a democracia. O que eu acredito que a Lava Jato fez de melhor foi o serviço de inteligência que foi adotado pelo Ministério Público e pela Polícia Federal na época das investigações. Talvez tenha sido um dos momentos em que mais esse serviço de inteligência demonstrou que ele é muito mais eficaz do que qualquer outro tipo de abordagem, né, diferente. A grande maioria, na verdade, dos crimes foi descoberta através de rastreio de dinheiro, através de operações bancárias, através de consultas ao COAF, e esse é um trabalho de inteligência, né? Não é sair simplesmente correndo atrás daquilo que parece ser crime e depois, no momento de fazer flagrante ou fazer a prisão, não haver base. Então, me parece que essa foi a parte mais importante para evitar a corrupção. Infelizmente, hoje nós não vemos mais isso acontecendo, né? Rareou, escasseou esse movimento, né? E aí o culpado, eu diria que é a própria política, né? As negociatas,
as necessidades de agradar a todos acabaram esvaziando a Lava Jato a um ponto onde ela acabou sendo colocada em segundo plano e depois acabou sendo invalidada praticamente na sua totalidade judicialmente. Sobre a paralisação de obras, me lembro de um caso emblemático, que foi a paralisação da construção da refinaria Abreu e Lima, né? Se eu não me engano, em Pernambuco ou em algum lugar ali para cima, no Nordeste. Quero crer que seja em Pernambuco. E que era uma obra simplesmente totalmente viciada desde o início, né? Os orçamentos sequencialmente furados, valores que jamais fechavam. Então, houve a paralisação dessa obra e eu não recordo agora de outras obras. O que houve foi uma derrocada, né, muito grande de empresas em razão das multas até bilionárias aplicadas, né, em razão daquilo que acabou sendo descoberto, e foi bastante triste a criação de desemprego, o desmonte de estruturas, né, mas estruturas que não eram competitivas, estruturas que competiam com empresários sérios que não estavam sonegando e não estavam corrompendo e que ficavam fora do mercado em detrimento, né, em proveito, dessas empresas, né, que estavam dentro desses esquemas. Não dá para chamar de mal necessário, mas simplesmente permitir que as obras continuassem sem um freio de arrumação, mesmo se sabendo que havia desvios, parecia uma irresponsabilidade de todo tamanho. Então, esses ajustes foram necessários, sim, né? E então temos como avaliar o que aconteceria se não tivesse parado. Mas, com certeza, muito mais dinheiro público teria sido desviado. Bom, eu vejo que um país onde você tem corrupção, dificilmente o equilíbrio das contas públicas poderá existir. Ele pode até existir, mas então às custas da falta de obras públicas. Não há país do mundo que vá fechar a conta e permitir a obra pública, ao mesmo tempo, pelo menos não uma obra pública de qualidade, né? Ao mesmo tempo em que há corrupção e consiga se equilibrar contas. Isso é um trinômio que não parece possível, porque em algum momento vai faltar dinheiro, né? E a corrupção, ela tem um efeito de demonstração muito ruim, porque na medida em que a impunidade vai crescendo, você vai querendo cada vez mais, pegar cada vez mais. Aquilo que era 2% se torna 5%, aquilo que era 5% se torna 10%, aquilo que torna 10% se torna 20%. Então, uma obra que deveria custar 100, ela custa 120 ou ela é mal feita. E aí, então, nós temos o problema. Ou falta dinheiro ou a obra é ruim. Então, não há como compatibilizar. A corrupção, ela corrói, né? Ela corrói a possibilidade de equilíbrio fiscal, de equilíbrio econômico, e ela tem que ser banida, né? Então, não há, né, pelo menos no volume que a Lava Jato, naquela ocasião, acabou encontrando, nenhuma possibilidade de equilíbrio das contas públicas, se aquilo ali não fosse, pelo menos, drasticamente reduzido, como naquela época, felizmente, acabou sendo. A Operação Lava Jato foi mais do que um processo jurídico, foi um espelho colocado diante do Brasil. Um espelho que revelou grandezas e misérias, coragem e abuso, justiça e impunidade. Escancarou um país dividido entre a esperança de mudança e o medo de ser traído mais uma vez. Exibiu ao mundo que nenhuma nação constrói seu futuro sobre os pilares da impunidade, mas também ensinou que a justiça sem limites pode se converter em instrumento de poder. Entre erros e acertos, vitórias e derrotas, a Lava Jato expôs uma ferida que não pode mais ser escondida. A corrosão lenta das instituições, a fragilidade ética de quem governa e o alto preço que se paga quando a lei se curva diante de interesses. Mas acima das controvérsias,
permanece uma pergunta inevitável. Uma pergunta que ecoa nas ruas, nas escolas, nos debates e na consciência de cada cidadão. O Brasil aprendeu?